No mercado de trabalho, é preciso atender a uma série de requisitos. As exigências vão desde as tradicionais hard skills, que são as habilidades técnicas, como grau de instrução e especialização, até as soft skills, que são as habilidades comportamentais cada vez mais valorizadas pelas organizações. Algumas dessas habilidades são a atitude, comunicação e empatia, e a etiqueta pode ajudar e muito a desenvolvê-las. Vamos aprender agora como a etiqueta pode ser um diferencial na seleção e na rotina profissional. Muito bem, gente, por isso, olha aqui, é um assunto super importante, hein? Hoje nós vamos esbarrar aqui um pouco no nosso saudosismo, né? Lembrando um pouco épocas que talvez a senhora, o senhor, você, que começou a trabalhar e existiam umas exigências nos lugares de trabalho. E hoje a gente vê que mudou muitas coisas. A questão aqui não é se está certo ou se está errado, é que houve mudanças. Mas será que algumas coisas elas ainda são essenciais, que pode passar o tempo que for, algumas coisas básicas elas são muito, muito importantes para que a gente possa estar indo bem na vida profissional, no lugar de trabalho? São chamadas essas etiquetas que a gente precisa ter, não é? Profissionais aí. Por isso, mais uma vez eu tenho a alegria de tê-la aqui, ela já faz parte aqui da Rede Vida e Televisão, a nossa querida consultora de imagem e estilo, ela que é a nossa querida Isabel, a Isabel Mota. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, padre. Sempre Deus uma abençoe. satisfação estar aqui, uma alegria poder estar aqui com a família da Rede Vida. Glória a Deus, que bom. A última vez que ela veio no meu programa, nós falamos sobre etiqueta, na mesa, de como se portar, de como usar os talheres, copos, guardanapo, o lugar onde fica, que eu disse para ela, nossa, essa taça aqui, por que ela está no lado errado? Ela falou, padre, porque isso aqui não é taça, isso aqui é um copo. Não é? Então, etiqueta na mesa, eu estou aprendendo, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de imagem, estilo de vida no local de trabalho. Ô, Isabel, na época eu trabalhei 86, 87, eu já estava trabalhando, eu tinha por volta dos 15 anos de idade, e eu trabalhei, não tenho por que falar o local, não existe a necessidade, mas era uma empresa grande, e ali a gente tinha que estar bem arrumadinho, bem vestido, os homens, não se trabalhava com bermuda naquela ocasião, nem naquela empresa e nem na maioria. Sim. Na minha geração a gente não via isso, né? Mudou muito. As pessoas que na hora das entrevistas, se você tivesse tatuagem, você não poderia ser aprovado numa entrevista, você tinha que falar, no mínimo, se colocar bem, ser uma pessoa que tem uma boa dicção, falar, saber se desenvolver bem. Atitudes dentro do local de trabalho, né? A maneira de você andar, falar, enfim, a gente tinha que se adaptar a vários estilos. Sim. E muita gente, quando fugia disso aí, ou era mandado embora, ou então não era nem contratada. Hoje, quando a gente fala, já se passaram aí mais de 30 anos, ok? Então, já se passaram mais de 30 anos. O mundo vai mudando e alguns comportamentos vão sendo adquiridos, né? O que hoje ainda é importante quando se fala de etiqueta que não se pode perder e dá a impressão que pode passar o tempo que for, alguns comportamentos ou estilos ou vestimentas necessitarão sempre ter? Olha, a etiqueta no trabalho, ela praticamente é a mesma da vida social, né? É lógico que tem algumas coisinhas a mais, mas tudo que o padre falou, que nós antigamente fazíamos, que se perdeu durante o tempo, hoje está voltando. Hoje está voltando? Tá, então o que acontece? Com o mercado de trabalho, a competitividade é muito grande. Sim. Então você tem que fazer alguma coisa a mais, porque senão você não vai sobressair. E aonde você vai fazer? Na boa educação, na gentileza, sabe? Ser amável com as pessoas. Só um adendo aqui. Sim. Quando você falou isso, a gente hoje percebe que as pessoas mais velhas, hoje tem senhores que estão trabalhando em restaurantes, mas por que eles não estão adquirindo tantos jovens?
Não, tem jovens também, mas porque o homem ele tem uma maneira de acolher mais antiga, que é mais interessante para a empresa que está ali. Que é exatamente hoje essa diferença que dá. Que hoje as pessoas perderam um pouco isso, sabe? Da educação, né? De você ser gentil com a pessoa, a atenção. Sim. Até quando, agora você comentou a respeito das pessoas de mais idade. Sim. Tem um filme, que eu não sei se o padre conhece, mas se não conhecerem, eu acho que é bom para todo mundo, que chama O Senhor Estagiário. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Ele é ótimo, gente, por tudo. Tá. Primeiro porque é uma pessoa que já é aposentada Tá. e resolve trabalhar. Perfeito. E ele trabalhava numa empresa de terno, gravata, e ele vai tentar, sabendo, né, que tem uma empresa de moda, que por acaso depois vai descobrir que era onde ele trabalhava, na mesma empresa, onde as pessoas se vestem de maneira diferente, porque é lógico, em cada profissão você vai se vestir de maneira diferente, né, de acordo com o objetivo da empresa. Tá. E começa primeiro justamente esse negócio de, ele é de idade, sabe? O preconceito. Preconceito. De achar que ele não era capaz, chegou a falar alto porque achou que ele não ouve. E aí começam, sabe aquela coisa de deixar a empresa numa boa? Então, assim, vamos contratar pessoas aposentadas. Perfeito. E quando ele entra nessa empresa, as pessoas falam, não precisa, fique tranquilo. E ele começa um dia, outro, e ninguém pede nada para ele. E o que ele faz? Ele vai ser diferente. Ele começa a perceber em volta o que cada um está precisando. Então, uma moça passa empurrando um carrinho, ele vai, ele ajuda. Ele vê uma mesa que está bagunçada, ele faz. E o que acontece? As pessoas começam a observar e ver que ele é diferente. Que é esse que é o tal, você fazer um algo mais. Entendi. E aí, depois, como no lugar da empresa é uma coisa de moda, então é bem mais tranquilo, né, na maneira de se vestir, e ele quer, porque ele foi acostumado a estar mais bem vestido, né, na empresa dele, as pessoas começam a perceber diferença. Então, começam a pedir para ele conselhos. E aí chega um rapaz, bem na hora, e ele diz assim para ele, nossa, eu vou entregar uma embalagem na casa da Beyoncé. E ele falou, eu estou nervoso. E aí esse senhor diz para ele, você vai assim? Porque ele estava com uma camiseta. Camiseta não é ruim, gente, desde que ela não seja com a gola toda caída. E realmente a gola dele estava toda daquele jeito. Esmilinguida. Cabelo não estava penteado. E aí o rapaz fala, você vai desse jeito? Ele fala, tá, e como eu faço? Ele falou, pega uma camisa e não esqueça, coloque dentro da calça. Não sei porque que homem usa camisa fora da calça. E penteie o cabelo. Quer ver, ele não fez nada, ele estava com uma calça jeans, colocou uma camisa, penteou o cabelo e ele estava outra pessoa. Pronto. Então, a elegância, as pessoas pensam muito, padre, elegância você precisa estar com roupa chique, roupa cara. Não, gente, a elegância é muito mais que isso. A elegância é a simplicidade. É você estar bem vestido. Tudo bem, pode ser uma camiseta que seja boa, que não tenha, né, que não seja essa toda, né, que não esteja muito certinha, mas você está bem. E a elegância, ela vem não só com a roupa, com a vestimenta, mas também com a postura. A parte comportamental, né? Eu acho que ela é muito importante, né? Muito. Porque hoje em muito. dia você fala, pô, você senta assim na sua casa, tudo bem, mas você não está na sua casa. Exatamente. Olha, você fica com o cabelo desse jeito na sua casa, na sua vida, com seus amigos, tudo bem, mas você não está. Hoje nós estamos num lugar aqui, social, onde e nós vamos lidar com várias realidades. Então essas questões são pontos importantes, né? Primordiais. 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 E que estão voltando a despertar nas empresas essas exigências. Tem. Eu até tenho uma história, eu gosto de contar a história porque assim a gente vai exemplificando para as pessoas. Há um tempo atrás, uma grande empresa de cosméticos precisava de 2 trainees. E aí, tinham 200 vagas, então 200 mulheres para isso. Bom, lógico que em primeiro lugar vem o seu conhecimento, né? Mas não é só o conhecimento que é importante. Claro. E aí eles foram, né, diminuindo, chegaram a 10. De 10 foram para 5. E aí, nas 5, tinham que resolver. Tinha que se decidir ali. Como é que foi decidido isso? Uma a uma. Postura, maneira como se comportava, a maneira como estava vestida. E daí
foram escolhidas essas 2 trainees. Perfeito. Então, o conhecimento é importante, mas é tudo um conjunto, sabe? Porque o que acontece? Quando as pessoas perceberem que nós próprios somos os nossos marketers pessoais, é diferente. Então, assim, nós estamos o tempo todo sendo observados. Principalmente, eu falo assim, principalmente trabalho de pessoas que mexem com o público. Não é desagradável você ir no lugar e a pessoa está de cara feia? Ninguém gosta, não é? Eu sempre falo que sorriso abre portas, e abrem mesmo, não é? Então, quando você, principalmente, trabalha num lugar desse, seja gentil, seja alegre, não é? Seja prestativo ou prestativa. Muito importante. Sabe? Quer dizer, tente ajudar a pessoa que está do outro lado do balcão, que está precisando da sua ajuda. Antigamente, a gente ouvia falar, pessoal que trabalhava muito nas redes públicas, eram taxadas como pessoas mal-humoradas. Né? No trabalho funcionário público, parece que você falava, eu estou sendo atendido por um funcionário público. Ele fala, é porque ele ganha mal, ele faz aquilo todo dia, e está sempre de mal. Agora, acabou esse pensamento. Hoje você vai em qualquer lugar, às vezes tem lojas chiques de shopping, ou você em algum outro local que você vai, a gente vê muitas pessoas que não sabem acolher bem, não são prestativas. Você chega, elas mal levantam do lugar onde elas estão, e quando levanta, parece que já respira fundo, tipo assim, ai meu Deus, mais um. Então, isso espanta, né, na verdade, o consumidor. Né? E a gente vê uma moçada aí, não sei se é porque eles trabalham, eles não são donos, então eles estão trabalhando ali para atender, são atendentes. E um mau humor terrível. E a gente, às vezes, não vai mais naquela loja por causa de como prestou o acolhimento para a gente. E, às vezes, são nomes grandes de empresas importantes, não é? E a pessoa, é ela que está ali representando a empresa e ela esquece. Gente, pessoa que trabalha com público, você está ali numa vitrine, porque várias pessoas de várias profissões vão passar por ali. E se você for uma pessoa diferente, automaticamente você sai da multidão. Então você é chamado, sabe? Porque normalmente é isso, as pessoas não têm atenção, não, sabe, vão de mau humor. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu trabalho num lugar que eu não gosto. Bom, primeiramente, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, faça o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Eu sempre falo isso. E quando você gosta, você cresce no seu trabalho, porque você faz aquilo com amor, não é? Então, faça o melhor que você pode. Tá, mas eu precisava de um trabalho, eu precisava trabalhar, então foi o primeiro que eu consegui, então eu vou fazer isso. Mesmo que você não goste, faça o melhor que você puder. Você está numa vitrine, você está fazendo a sua imagem para a pessoa. E com certeza alguém vai te encontrar ali e vai falar, poxa, que legal, olha, na minha empresa eu estou precisando de tal pessoa, você não quer vir trabalhar comigo? Agora, se a pessoa fica de mau humor porque não gostou do trabalho, e aí não vai resolver, ela nunca vai sair dali e ela nunca vai subir, ela nunca vai conseguir o objetivo dela. Agora, o comportamento, ele é tão importante que hoje a gente fala sobre também trabalhar em casa, o chamado home office, né, que o pessoal fala. Existe também um tipo de comportamento? Será que sim ou não? Vamos ver no VT? Vamos lá. Vou que ela complementa. Dá uma olhadinha, gente. A etiqueta no trabalho home office desempenha um papel crucial na criação de um ambiente profissional e colaborativo, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. Embora a liberdade e a flexibilidade sejam vantagens inegáveis do trabalho remoto, a etiqueta ainda é essencial para manter a eficiência e o profissionalismo. Para isso, é fundamental estabelecer limites claros entre o espaço de trabalho e o ambiente doméstico. Isso significa escolher um local tranquilo e dedicado para suas atividades profissionais, minimizando distrações e garantindo um ambiente propício à concentração. Além disso, se vestir adequadamente, mesmo que não haja uma necessidade imediata de interação por vídeo, ajuda a criar uma mentalidade profissional. É essencial entender que a postura profissional é válida mesmo trabalhando em casa. Quer saber mais? Então fique ligado.
Eu lembro que quando eu era menino, o Cid Moreira, né, não é expondo não, ele sempre trabalhando lá junto com o Sérgio Chapelain, parece, não me engano. É isso mesmo. De paletó gravado. Um dia mostraram lá, eles levantando na hora que acabou o programa, tava de bermuda. Aqui é tudo arrumadinho aqui, bonito. Na hora que ele saiu, esqueceu que tava ali, a câmera estava ligada, saíram de bermuda. Meu Deus do céu! Aquilo deu o que falar, hein? Eu não sei se aquilo ali foi como é que chama? Na época, como o pessoal fala aqui, criaram aquilo, né? Como é que chama? Um tipo de mas... É uma pegadinha, né? Mas que foi uma coisa que chamou a atenção. Ou seja, desde aquela época lá, Isabel, isso já era importante, a etiqueta, o comportamento, o ambiente onde você vai fazer a filmagem do seu trabalho, né? Você não pode ficar em qualquer lugar que esteja chamando atenção demais alguma coisa. Exatamente. Sabe? Que vai perder a concentração de quem está do outro lado. Então tem que ser uma coisa, você tentar deixar uma coisa meio neutra. Uma camisa, uma blusa discreta, ter o comportamento. Como você falou do filme, se arruma pelo menos, porque senão qualquer coisa em desordem chama mais atenção do que o próprio trabalho que você tem que fazer ali. É verdade. Até quando são reuniões, né? Você tem que mostrar teu profissionalismo, a tua seriedade no trabalho daquilo que você está fazendo. Sim. Né? Então, você está em home office, mas quando você está em trabalho, você tem que saber que ali é a sua parte profissional. Né? Então, é muito importante isso. É lógico que muita gente às vezes estava até de pijama. Mas na parte de baixo, ninguém vê desde que você não se levante. Você não vai se levantar. Vai terminar a reunião, desligou tudo, puxa o negócio para lá, fala, bom, agora eu vou sair com as minhas pantufas. Por exemplo, o Barba, ele usa pantufas, né, da Mini. Ele gosta, não sei por que ele gosta da Mini, sempre no frio, né? Às vezes ele vai fazer vai conversar com os brothers, ninguém vê. Exato. Mas um dia falhou, mostrou, ele saiu com as pantufas de Mini. Tem que tomar cuidado, né, Barba? Tá bom? Olha, Isabel, eu estou amando a nossa conversa, porque é um assunto muito interessante. E o padre já volta a falar com você. O padre está conversando aqui com a nossa consultora de estilo modas e a Isabel. E temos uma pergunta, Isabel, que nós vamos colocar no VT e você vai poder nos ajudar. Vamos lá. Solta aí. Sou tímido. Como posso me comportar em uma entrevista de emprego? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Boa pergunta, porque muita gente tem essa questão da timidez, né? Muito. Eu sou um cara muito tímido, mas eu fui aprendendo com técnicas a melhorar. Mas eu quero ouvir a Isabel falar. Isabel, e aí? Uma pessoa muito tímida, num momento de entrevista, que ela está nervosa, ela já está sendo... Ela vai passar por um júri. Como trabalhar isso? Então vamos lá, eu vou passar para os rapazes e para as moças, tá? No caso, você que é tímido, e obviamente, né, vai estar nervoso também, normalmente você vai estar ou numa cadeira ou numa poltrona. Então, para a mão não ficar tremendo, você já apoia os braços, porque aí você já afirma. E aí você só mexe a mão de vez em quando para conversar. O importante é você não ficar assim, ó. Eu até vou mostrar porque fica mais fácil. Claro, claro. Assim, ó. Que você vai ficar duro demais, né? Ou então, as pessoas às vezes fazem muito isso, né? Ela curva. Então, para você dar uma relaxada, mostrar, porque você vai ter que mostrar segurança também naquilo que você vai fazer. Então, você deixa a sua coluna reta, tá? E homem, às vezes tem o problema de estar com a perna, né? Nervoso. Então, o que faz? É a melhor coisa. Para você não ficar com as mãos assim, pode até ficar, né, à vontade, mas você coloque a mão um pouco mais para trás. Ou então, você cruza a perna e põe a mão, caso você não tenha um suporte do lado, e você põe a mão aqui. Pronto. E treine em casa, um pouquinho, né? Vai dar tudo certo. Isso é mais para os homens. Para os homens. Eu vi muito já com as moças, já trouxe até uma bolsa para isso. Você está muito chique, eu vi essa bolsa linda com um lencinho enrolado. O lenço, eu gosto muito de acessórios, porque eu acho que ele muda muito. E o lenço é um charme, né? Você põe na bolsa, muito depois você põe na roupa, né? Sim. Então, assim, depende muito onde você vai trabalhar, porque né, profissões são muitas. Sim. O ideal é que você tenha uma bolsa estruturada, ela dá um ar mais social, né? Ah, mas eu não posso, é muito caro uma bolsa de couro. Compra uma outra que não seja de couro, mas que seja bonita, né? Mas se o seu trabalho também, onde você vai trabalhar, é uma coisa mais super à vontade, então você pode levar até uma bolsa um pouco mais molinha, sem problema nenhum, tá?
que acontece? Eu vejo muitas vezes as moças, elas sentam para fazer a entrevista e fica assim, ó. Aí mostra um medo terrível. Gente, não dá. É insegura. Existe um livro chamado O Corpo Fala, e é verdade, de acordo com a sua maneira de falar, a maneira de você mexer com as mãos, ele indica alguma coisa. Então, assim, a melhor coisa que você tem fazer, pega a sua bolsa, já senta do lado, você já mostra que você está segura no que você está falando, cruza a perna, cuidado que se você vai de vestido, não precisa nem cruzar, você só trança aqui, ó. Isso é muito importante que E você segura. falou. Tem uma mulherada que tem a mania de cruzar a perna, eu sei que é muito bonito e elegante, mas não convém às vezes, tá de vestido, vai aparecer muitas coxas dela aqui. Exatamente. Aí chama mais atenção a coxa do que a qualidade que você tem, filha. Tá bom? E uma dica para vocês, toda vez que vocês forem para uma entrevista, né, e forem procurar uma vaga de determinado trabalho que você queira, entra no Google e procure sobre a empresa. Porque o que acontece? Quando você sabe como a empresa funciona, o tipo de roupa que ela usa, Isso aí. o que acontece? Vamos supor que a empresa que você vá use uniforme, vamos dizer assim. Eles usam uma camiseta e uma calça jeans. É mais ou menos azul, né? Então, o que você faz? Você leva uma camiseta azul e uma calça azul, de repente é o uniforme deles, vamos supor. Você leva uma calça azul e você leva, de repente, uma camisa azul. A pessoa que vai te entrevistar, automaticamente, ela já está olhando para você, ela já está vendo você dentro da empresa. Porque você está com a mesma imagem pessoal que a empresa usa. Então, essa é uma dica legal, sabe? Como se você estivesse vestindo a bandeira da empresa. Exatamente. Aí a nossa imagem pessoal é a primeira que aparece. Sim. Depois a pessoa vê o resto. Lógico que vai ter uma série de coisas, né? Vai ter a postura, a maneira de falar. Então, isso tem. Mas quando você for fazer uma entrevista, principalmente, tente saber como é que é a empresa. E hoje é mais fácil. Antigamente a gente não tinha isso, né? Sim, sim. Mas hoje sim. Então, essa é uma dica boa para vocês e pode ter certeza que vai dar certo. Que legal, gente. Olha só, hein? E agora nós vamos mostrar um VT que é sobre colegas tóxicos, tá? Vamos ver como é que se precisa ter uma etiqueta na hora que você encontrar esses nossos irmãozinhos e irmãzinhas em Cristo. Qual é a etiqueta que a gente tem que ter? Dá uma olhada. Lidar com colegas de trabalho tóxicos pode ser desafiador. Para manter um ambiente de trabalho saudável, é importante estabelecer limites claros e definir o que é aceitável. Não hesite em comunicar de maneira firme e profissional se os limites forem ultrapassados. Além disso, manter o foco nas suas tarefas e objetivos ajuda no seu trabalho e em situações de estresse. Conversar com colegas que passaram por problemas parecidos pode ajudar a levar o dia a dia com mais leveza. Porém, se for necessário, procure a orientação de um superior ou do Departamento de Recursos Humanos. Em situações mais extremas, a busca de ajuda profissional pode ser fundamental para desenvolver estratégias para lidar com a situação. Manter a autenticidade, a paciência e a resiliência é crucial ao lidar com colegas tóxicos, priorizando seu bem-estar emocional e a qualidade de seu trabalho. Olha, Isabel, vou colocar uma coisa para você aqui, para os nossos telespectadores. Eu falo isso até com uma certa... no meu segundo emprego, eu era um garotão ainda, sangue quente, e é por isso que acho que a vida vai nos amadurecendo. Eu lembro que era um ambiente muito pesado de um rapaz que estava há muito tempo lá já, e a gente não tinha uma química junto. Eu dependia muito dele, ele dependia de mim. Então eu precisava ir buscar sempre um serviço lá no setor dele. Mas desde que eu cheguei lá, ele sempre me tratava com muita frieza e sempre me deixava esperar. E um dia eu levei uma bronca do meu chefe, porque precisava fazer algo muito rápido, e tinha que exatamente ir lá no setor dele e falar, olha, eu preciso porque fulano de tal está pedindo, tem que ser agora. E eu fui. E ele, como não se identificava com o meu jeito, ele foi muito grosso comigo. E eu tive uma etiqueta mundana. Eu falei assim, mas ele quer agora. Mas falou, quem é você? Eu falei assim, eu sou esse cara aqui. E dei um murro na cara dele. E aí eu fui mandado embora em questão de 3 horas depois.
porque ele era muito tempo lá, ele já estava muito tempo na empresa, tal, e era muito amigo lá do superior também. E eu, que não aguentei, eu usei nenhum tipo de etiquetas na hora de eu ver alguma coisa difícil na minha frente. Estou colocando isso aí porque isso aí muita gente tem problemas, às vezes com um colega, o jeito do outro, a maneira que o cara, às vezes não tem uma identificação, mas os dois precisam trabalhar, né? Como você diria, eu sei que isso aqui é uma questão muito da psicologia também, mas nós estamos falando de comportamento, de pessoas tóxicas, às vezes é uma questão de não me dou bem, como que eu devo lidar em momentos difíceis no ambiente? Olha, eu acho que todo mundo acaba passando uma hora ou outra, né? Quem trabalha acaba pegando essas pessoas tóxicas. Realmente é muito difícil, né? E é o que acabou de falar agora, paciência, resiliência. E eu creio muito em Deus, eu acho que tudo que você faz, que você planta, você vai colher, não é? Eu passei por isso também, de uma pessoa que também quis puxar meu tapete na época e foi inventar uma série de coisas também para o meu superior. E meu superior me chamou e aí eu perguntei, assim, coisas que não tinham nada a ver com o meu profissionalismo, né? Pegaram, assim, coisas mínimas. E aí, conversando com o meu superior, eu já estava na empresa já há uns 10 anos já. Tipo assim, nunca cheguei atrasada, nunca perdi um dia de trabalho, muito pelo contrário, muitas vezes eu ia ainda no lugar de outras pessoas que faltavam, né? Fazia o trabalho das outras pessoas. E aí eu comentei com o meu chefe, eu falei para ele, ele não ficava no local, ele ficava numa outra parte da empresa, e eu falei para ele, o senhor tem algum problema com a minha parte profissional? E aí ele falou assim, não, eu não tenho. Eu falei, então, eu acho que é o que é o mais importante. E assim, coisa mínima, sabe? Coisa assim, de desligarem a luz da sala, na época eu dava aula, me desligarem a luz da sala para depois dizer que eu dava aula no escuro. Sabe, coisinhas assim. Aí, bom, depois disso, e era duro, porque todo dia eu tinha que me encontrar com essa pessoa, ela era a secretária da escola, não tinha jeito, ela não ia com a minha cara, porque eu queria ajudar, ela não queria, mas por quê? Porque a pessoa que esteve antes dela não queria, vou falar um pouquinho agora, ela não queria que eu trabalhasse, essa moça ela ia casar e ela não queria trabalhar, e ela não queria que quando eu casasse, trabalhasse também. E eu falei, não, eu estudei a vida inteira e eu vou continuar trabalhando. Então, quando ela saiu para casar, ela fez a cabeça da outra moça. Então, a outra moça já veio, né, com a historinha da outra moça. Bom, e aí foi bem difícil para mim, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, super agradável, sempre trato todo mundo bem, porque eu acho que o respeito é a coisa mais importante. Somos todas pessoas, né? Não importa a sua classe social, não importa nada, o que importa é a pessoa em si. Então, todos merecem seu respeito. E aí, eu sei que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, uma hora, tudo vai dar certo aí. E não demorou muito, um dia ela veio me pedir se eu poderia a favor dela, porque o chefe dela queria mandá-la embora. E eu poderia ser o contrário? Eu falei para ela, não, tudo bem, se você precisar da minha opinião para falar a favor seu, para você manter seu emprego, eu vou falar. Sim. Tudo bem, ela foi mandada embora. Mas eu me propus a ajudá-la. Então, eu acho que assim, não é porque uma pessoa te faz o mal, você vai retribuir com esse mal. Não, nunca, né? O bem sempre supera o mal. Sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está aqui aprendendo, né? São chamadas de etiquetas, porque a gente vai encontrar isso. Por exemplo, a gente tem um outro VT que vai mostrar aí a grandeza de alguém que ele tem um cargo superior que o seu e às vezes ele precisa... Ele é um empregado, o outro é empregador, e às vezes precisa chamar atenção com uma autoridade, mas sem autoritarismo. Exatamente. Vamos ver isso aí para a gente entender a questão da etiqueta também. Dá uma olhada, gente. A relação entre empregado e empregador é essencial para o funcionamento saudável de um ambiente de trabalho. A autoridade é um elemento importante nesta dinâmica, representando a habilidade legítima do empregador de tomar decisões, delegar tarefas e liderar a equipe. Uma boa liderança, baseada na autoridade, envolve a comunicação aberta, a transparência nas decisões e o estabelecimento de expectativas claras, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo. Por outro lado, o autoritarismo implica em uma abordagem de comando e controle que desconsidera as opiniões dos funcionários.
Um ambiente autoritário pode resultar em desmotivação, falta de engajamento e até mesmo em um clima de trabalho hostil. A diferença entre autoridade e autoritarismo está na abordagem. Enquanto a autoridade é exercida com respeito, o autoritarismo é uma imposição unilateral de poder. Estabelecer uma relação equilibrada, onde a autoridade é exercida com sensibilidade e empatia, pode promover um ambiente de trabalho saudável, onde os funcionários se sintam valorizados e motivados. Minha gente, o maior modelo para mim, eu sou suspeito para falar como ser humano e como padre, o maior modelo de autoridade no mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem autoridade para agir em qualquer circunstância. E Ele usou a autoridade dEle nos valorizando e nos colocando naquilo que nos cabe, sem ficar com mágoa, sem ficar com tristeza. Então eu acredito que nas profissões algo é muito parecido. Aquela pessoa tem uma autoridade sobre a vida de todos nós nesse setor aqui. Mas é justamente o contrário, é a capacidade que a pessoa tem, é uma capacidade que ela tem de grandeza de deixar um ambiente agradável. Exatamente. Porque ele é seguro na hora de governar bem aquilo que é a demanda que cabe a ele como aquele que é vamos dizer assim, a autoridade daquele setor, não é? Ele vai fazer com que todo mundo, como disse aí, vai trabalhar à vontade, agradar. As pessoas vão se sentir valorizadas por ele, tá? As pessoas ficam contentes porque ele não é autoritário, não é? Ele tem a maestria de ter o poder na mão e saber usufruir onde cada um tem o seu melhor. Então eu me sinto valorizado perto de uma pessoa que ela apenas é como um maestro, que vai tirar de mim o melhor canto da minha vida. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa que tem autoridade, ela não é mais do que o outro. Ela tem a diferença de saber manusear, de maestrar, melhor dizendo, o ambiente onde existem pessoas. Falei, eu vou tentar extrair o melhor de você. Você tem uma capacidade, e se eu tirar o melhor de você, você me corrija, tá? Não, tá certo. O melhor do mineiro, como está ali, o que acontece? Aqui mostra a minha autoridade, não é? Fala, pô, o mineiro está sendo valorizado de uma maneira como nunca ele foi. O que ele vai fazer? Ele vai dar o melhor dele. E a qualidade de trabalho no meu setor, maravilhosa. Exatamente. Meu, seu programa é maravilhoso. Por quê? Todo mundo que trabalha com você se sente à vontade, não é? Você quer que os outros apareçam, não só você. Tá? Porque o cara que tem autoridade verdadeira não quer aparecer. Tá? Na verdade, ele quer que o outro mostre o melhor dele. Isso é autoridade. E é verdade. Tudo isso que o padre falou é realmente a verdade. E quando você tem um trabalho onde todos trabalham felizes, não é? E uma coisa que é interessante, se você... As pessoas às vezes não elogiam, sabia? É mais fácil a pessoa dizer, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, mas não elogia. Gente, o elogio é importantíssimo. Porque você pensa, que você fala assim, poxa, realmente a pessoa percebeu que eu fiz o melhor. Meus Com certeza, ele vai fazer cada vez melhor. Sem dúvida. Não é? E o autoritarismo não leva a nada, gente. Não, só Nós somos se aproxima. Não, e somos seres humanos, nós todos somos iguais. Não existe essa diferença. É lógico que uns tem a hierarquia no trabalho, mas não quer dizer que a pessoa é superior a outra. Não existe isso. Não é? E para a empresa funcionar, ela tem que ser assim. O funcionário ele tem que ser valorizado. Né? Como tudo, né? Tudo na vida. Como tudo na vida. É. Que bacana, gente. Olha aqui, ó, a Isabel, nossa querida Isabel, dando aqui mais uma vez os requintes de uma etiqueta, hoje falando mais na área profissional, no lido com as pessoas, no comportamento, na maneira de prestar serviço. E eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Eu que agradeço. Isabel, maravilhosa, super elegante, tá bom? Isabel, Deus abençoe você. Amém. E até a Obrigado, próxima, pai. se Deus quiser. Até a próxima. Muito bem, gente, tá vendo? E é isso aí. Nosso programa é bom por quê? Porque eu tenho os melhores câmeras, eu tenho a melhor equipe, eu tenho o melhor de todos aqui. O padre é apenas mais um aqui para trazer o melhor para você. Olha só, final de semana chegando aí. Domingo eu te espero pelas minhas redes sociais, no domingo às 10 horas da manhã. E que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto. Bendita hora.